الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدانا بالإنذار والتبشير. صلوات الله وسلامه على نبيه وآله وصحابته أهل التقى والعمل الرشيد، ومن استنى بسنته واقتدى بهديه. واتبع أهل الحق والهدى الذين استمعوا وأطاعوا، واختارهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم الدين وفهمهم وعلموا وعلموا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. الآية. أما بعد، depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, o Deus, o temido, que depois de alguém ter medo dele, em vez de fugir, mas sim corre para ele. Esse é Allah. Allah é temido. Todas as criaturas devem temer a ele. E depois de ter medo, não devem fugir, mas sim devem correr para ele. O resto de tudo que as pessoas têm medo, fogem disso. Mas Allah, quando alguém tem medo dele, corre para ele. Louvores são para ele. Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua graça, nos orientou, nos guiou, nos mostrou, nos ensinou, nos alertou, não nos surpreendeu. Isso é que se chama amor. Allah subhanahu wa ta'ala tem amor, compaixão para com as suas criaturas. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado um grande ni'ma, uma dádiva que é o Islã. Ser muçulmano é um ni'ma, é uma dádiva, não é uma inteligência, mas sim, só é muçulmano quem foi escolhido por Allah. E é suficiente isso dizer Alhamdulillah. De seguida, saudações para o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, o grande homem, a criatura acima de todas as criaturas, ele como mais famoso e mais apoiado e mais seguido, ele que Allah subhanahu wa ta'ala lhe enviou para vir mostrar a realidade, assim como mostraram os seus irmãos que passaram, mas sem esquecer que ele é o melhor. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a ele no seu comportamento, no seu caráter, conduta. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ele, o homem, aquele que ouviu a palavra de Allah
que diz: Wallahu ya'simuka minan nas. E Allah irá te proteger das pessoas. Portanto, faça chegar a mensagem, faça chegar a informação, o que Allah te ensinou, faça chegar às pessoas. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Se tu não fizeres chegar essa informação, essa mensagem de Allah, فَمَا بَلَّغْتَ يعني عصيت ربك فما بلغت رسالته. Você não fez chegar a mensagem de Allah. Não esconda e não coloque na sua traje o que é para colocar à frente. Coloque nos olhos visíveis, para que as pessoas venham entender e seguir. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق. Isso tudo é uma veracidade que vem de Allah a partir das histórias dos profetas, das histórias dos piedosos passados e tudo que Allah subhanahu wa ta'ala informou. ولكن تصديقا, mas sim é uma realidade, é uma verdade, é uma veracidade, é um assunto real. E não só, mas também existe tafsil, existe um detalhe claro. O tafsil, existe um detalhe claro, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, o tafsila. E há um detalhe explícito, um detalhe bem explícito, um detalhe que não deixou nada, que não escondeu e nem deixou atrás aquilo que é para estar à frente. E nós fomos escolhidos para esta umma, fomos escolhidos por Allah subhanahu wa ta'ala, e nos elogiou os passados, assim como os presentes de hoje e os vindores, os que virão depois. Kuntum khayra umma, sois o melhor povo, vocês são as melhores pessoas. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala nos elogiou por três características. Tu'minuna billah, vocês creem em Allah subhanahu wa ta'ala, vocês acreditam e aceitam na mensagem de Allah e no ensinamento do seu profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu'minuna billah wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Vocês كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Vocês ordenam as pessoas a prática do bem e vocês proíbem a prática do mal. وتؤمنون بالله, e vocês creem em Allah. Neste caso, vocês proíbem, mas não duvidam que isso é verdade. Vocês proíbem, mas não duvidam nisso que vocês estão a proibir. Vocês têm certeza. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, vocês têm certeza. Então, isso, vocês são melhores. De todos que surgiram na terra, vocês são melhores. Só dando alguns exemplos. Veja a diferença entre os companheiros dos outros profetas, como o profeta Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, e os sahabas que viveram com o nosso Nabi salatullahi wa salamuhu alayhi. Eles, o que disseram para o nosso seu Nabi? هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Eles disseram para o seu profeta: será que o teu Senhor consegue, ou isto é, será que ele pode أن ينزل علينا مائدة من السماء, enviar para nós uma mesa servida do céu? O Isa ibn Maryam disse: اتقوا الله, tenham medo de Allah. Quer dizer, esse tipo de pedido não é um pedido que dá um crente fazer desse jeito. هل يستطيع ربك, acaso o teu Senhor consegue? Essa expressão dessa forma, se aqui existem duas recitações, هل يستطيع ربك وهل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء, será que o teu Senhor consegue enviar uma mesa servida para nós?
Veja companheiros de Musa bin Imran, alayhi salatu wassalam, quando iam para lutar a guerra santa, a guerra islâmica, o que eles disseram é: nós não vamos. Idhab anta wa rabbuka, vai lá você, Musa, e teu Senhor. Faqatila, vão combater, inna hahuna qa'idun, nós vamos sentar aqui. Esses companheiros de alguns profetas, veja a diferença com os companheiros do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando iam correndo, no dia em que correram uma distância dos seus quilômetros, 500 quilômetros a pé, eles de jejum, 17 de Ramadã, 317 homens, com o Nabi 318, e eles quando iam até lá, eles a pé, alguns deles eram novos, alguns sahaba, aqueles de Medina, alguns deles novos, segundo ano da imigração. Mas o que aconteceu? O profeta, ele sabia que os de Meca já têm uma consciência, os de Meca já têm um raciocínio no lugar, os de Meca já têm uma experiência, mas ele queria muito mais a ideia daqueles que são novos, os sahabas de Medina. E um dos sahabas disse: Ya Rasulallah, nós não vamos dizer como disse o povo de Musa para o seu Nabi, não vamos dizer como eles disseram: Fadhhab anta wa rabbuka, vai lá você e teu Senhor. Não, nós, inna hahuna qa'idun, nós estaremos aqui sentados. Não é dessa forma, mas sim, nós vamos dizer: vai tu e teu Senhor, e nós estamos convosco. Nós estamos convosco. Neste caso, de qualquer quilômetro, de qualquer medida, de qualquer distância que tu percorreres ao Nabi, nós estamos contigo. E daí o profeta ficou feliz. Afinal, não foi aquela viagem que o Nabi, que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu àqueles homens todos de que vocês merecem o paraíso? A realidade é que foi a mesma viagem, 500 quilômetros a pé, eles todos de jejum, uma distância dessa, e eles ainda disseram de que mesmo você ir para a África, nós estaremos contigo até lá, iremos contigo até lá. Esses eram os sahabas, e são esses que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِنْ آمَنُوا, se eles terem imã, eles acreditarem, eles que? Nós. Eles que? Os que vierem. Nós, assim como os outros, termos a fé, a crença, assim como os sahabas creram, assim como os sahabas tiveram imã, فَقَدْ اهْتَدَوْا, essas pessoas estarão bem guiadas. فَقَدْ اهْتَدَوْا, estão bem guiadas essas pessoas, se é que de verdade eles acreditarem assim como vocês acreditaram, terem a fé assim como vocês tiveram, eles não mudarem, não duvidarem, não suspeitarem, como Allah diz: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. إنما, na verdade, apenas المؤمنون, os crentes. Os crentes são que? الذين آمنوا بالله ورسوله, creram em Allah e no seu mensageiro. ثم لم يرتابوا, depois não duvidaram. Esses é que serão, esses é que são crentes. Fora desses, então não há outros crentes. Allah disse innama. Innama é um termo usado para limite, para negar o que veio atrás, dizer que quem não é dessa forma, então não é. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulihi, ay amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi thumma lam yartabu, depois não duvidaram. Então nós somos chamados a termos a fé, a crermos assim como os sahabas creram, a termos imã assim como eles tiveram, a seguirmos o Nabi assim como eles seguiram, a termos amor assim como eles tiveram, a termos compaixão assim como eles também tinham compaixão. Entre os sahabas tiveram amor, eles tinham amor, portanto eles se uniram pela verdade, se uniram pelo haqq, e não se uniram apenas pela familiaridade de sangue, ou seja, o irmão do sangue, não apenas pela vizinhança, não apenas por serem colegas de um certo trabalho, mas também uniram-se. A posição mais elevada que eles seguiram é a irmandade através da religião.
Então, nós somos chamados a nos unir assim como eles se uniram. Unir-se pela verdade. Seguir este din pela verdade. A união pela causa de Allah. Separação pela causa de Allah. Estarem pela causa de Allah. Desaparecer pela causa de Allah. Essa é a união que os sahabas tiveram. Esta é a união que eles tiveram. E eles tinham compaixão, como Allah disse no Alcorão: Muhammadun Rasulullah. Muhammad é o mensageiro de Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مثلهم في التوراة أي كتب الله في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك كتب الله في الإنجيل هذا المثل. Allah subhanahu wa ta'ala diz: والذين معه, e aqueles que estão com ele, os que estão junto dele, aqueles que creram, os crentes, أشداء على الكفار, são rigorosos, são fortes, são terríveis contra os cáfires. Eles são pesados contra os cáfires, são terríveis contra os cáfires, são rigorosos contra os cáfires. Mas veja, ruhama'u bainahum, eles tinham pena, misericórdia entre eles, entre muçulmanos, entre os sahabas. Eles se uniam nesta parte por Allah. Eles tinham compaixão por Allah, tinham misericórdia por Allah entre eles. Ashidda'u ala al-kuffari, fortes, duros, rigorosos contra os cáfires. Ruhama'u bainahum, eles tinham misericórdia entre eles. Eles sentiam-se entre eles. Na falta de uma coisa, na parte do outro, eles também sentiam. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, se eles tiverem a fé do jeito que vocês têm, do jeito que vocês creram, فَقَدْ اهْتَدَوْا, essas pessoas estão bem guiadas, estarão orientadas, se é que eles tiverem esta fé, assim como vocês têm essa fé. Então nós somos chamados a nos unir pela verdade, a nos unir em nome do Islã, assim como os sahabas se uniram em nome do Islã. Assim como os sahabas se uniram em nome do Islã. Não é se desligar por causa, se desligar porque num dia alguém te queixou, se desligar porque num dia alguém te atropelou, se desligarem porque num dia alguém não te deu comida, se desligarem porque isso tudo não é motivo de alguém se desligar com o outro, mas sim o motivo é a verdade e a falsidade. Desliga-se pela verdade, liga-se também pela verdade. Tarahum ruk'an sujada, esses você consegue ver a eles, você vê a eles inclinados, prostrados, tudo isso para quê? Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, eles procuram valor, virtude pela parte de Allah subhanahu wa ta'ala, vindo de Allah subhanahu wa ta'ala, wa ridwanan, e a satisfação, e a alegria, e a felicidade, satisfação de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz, só uma parte aqui, que disse: ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ, este é exemplo deles no Torá. Nesse caso, este ayah está a dizer que os sahabas, eles foram mencionados nos livros dos judeus e foram mencionados nos livros de cristãos. Foram mencionados nos livros dos judeus, e esses versículos até agora existem nos livros de cristãos que falam dos sahabas, e esses versículos até agora existem livros dos judeus também que falam dos sahabas, o valor, a virtude desses companheiros. Escuta este exemplo, que num dia os sahabas estiveram na guerra, alguém trouxe água para poder cada um se beneficiar daquela água. Então o primeiro a ser dado disse: não, dá meu amigo, meu companheiro, ele talvez está mais, ele é que está mais duro, ele é que está mais mal do que eu. Então ele foi dar o segundo disse: não, eu estou normal, vai lá dar esse outro, o terceiro.
foi ter com o terceiro disse, não, eu estou normal, vai lá dar o outro. Ele foi ter dar o outro disse, eu estou normal, dá lá meu irmão o outro, ele está mais do que eu. Foi dar o outro, disse, não começa por mim, começa lá o meu irmão outro, ele está mais do que eu. O outro disse, não, vai lá dar o outro. E aquele homem, quando voltou, encontrou todos enquanto já morreram. Só para ver que todos estavam mal. Nenhum deles estava normal. Todos estavam mal. Mas cada um viu que não. É melhor que comece com meu irmão, depois daí pode passar para mim. Esses eram os sahabas. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Esta é a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então somos chamados a nos apresentar no Din como se apresentaram os companheiros de nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somos chamados a sermos amigos de alguém como eles foram amigos de alguém pela causa de Allah. Somos chamados a conversarmos com alguém assim como eles conversavam entre eles pela causa de Allah. Somos chamados a vendermos, a fazermos nossos comércios, nossas vendas, assim como eles venderam. Eles é que seguiram melhor a ele e nós temos que seguir a eles. Não apenas nos chamar, dizer que somos muçulmanos, amamos o Nabi, amamos os sahabas, mas não é aquilo que nós estamos a mostrar. O amor não é apenas no coração, o amor é um texto que deve ser lido. Amor é um texto que deve ser lido. Um livro só não basta ser conhecido antes de ser lido. Você, para conhecer e pessoas saber que esse livro fala-se dessa matéria, você tem que abrir esse livro. Não é apenas dizer que eu tenho Bukhari lá em casa, tenho Qur'an lá em casa, tenho livros de tafsir lá em casa, tenho livros de hadith em casa, tenho livros de fiqh lá em casa, tenho livros de gramática, de nahw lá em casa, mas já leu? Não, ainda não leu. Qual é a vantagem de você ter esses livros e pendurar? Qual é a vantagem de você ter esse Qur'an e só estar a pôr naquela madeira ali na tua casa? Se estar a pôr ali só estar a ver e assistir. Pessoa que chega e entra, visita a sua casa, disse que esse aqui é muçulmano. Viu o que? Viu o Qur'an. Mas o Qur'an está cheio de fios de aranha. Há meses atrás. Há meses atrás. Só vem abrir quando é Ramadã. Não é isso. Então, da mesma maneira que alguém só terá conhecimento de um livro quando lê, é da mesma maneira que alguém será considerado amoroso quando mostra esse amor. Então nós temos que ocupar a traduzirmos este amor que nós temos, a traduzirmos esta união que nós temos no nosso coração, traduzirmos com nossos membros, traduzirmos com as nossas mãos, traduzirmos com a nossa língua, traduzirmos com nossos pés, traduzirmos com a nossa cabeça. É este amor que eles tiveram, é esta união que eles uniram-se pela causa de Allah, uniram-se pela verdade. Esses eram companheiros, esses eram homens que Allah subhanahu wa ta'ala diz was-sabiquna, e os adiantados, al-awwaluna, os primeiros, al-awwalun, os primeiros, min al-muhajirina, dentre aqueles que emigraram, wal-ansar, e aqueles que socorreram, os sahabas que socorreram os seus irmãos que emigraram, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, e aqueles que seguiram a eles بِإِحْسَانٍ, com benevolência, de boa forma, assim como eles fizeram, então eles seguiram a eles. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah prometeu, e a promessa de Allah nunca desaparece. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah ficou feliz com eles, Allah está satisfeito com eles e eles também satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Então esses eram homens que nós temos que seguir a eles. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: والذين يقولون
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والذين يكلش كي والذين يقولون يكلش كي dizem Allah disse يقولون sempre dizem, não é só um dia só que eles disseram e calaram, não é só 2 dias só apenas, não uma semana, يقولون eles dizem, sempre eles dizem, والذين يقولون ربنا, ó nosso Senhor, اغفر لنا, perdoa-nos, ولإخواننا, e os nossos irmãos, por perdoar a nós e perdoar os nossos irmãos. Quem são esses irmãos? الذين سبقونا بالإيمان, aqueles que nos adiantaram na fé, aqueles que nos venceram na fé, aqueles que tinham mais imã do que a nós. Esses que dizem dessa forma, ولا تجعل في قلوبنا غلا, e não coloque nos nossos corações غلا, uma doença, ódio, doença. Não coloque nos nossos corações ódios, doença. Para quê? للذين آمنوا, para aqueles que creram. Nós estamos a pedir a ti, يقولون ربنا اغفر لنا, ó nosso Senhor, perdoa-nos, ولإخواننا, e perdoa os nossos irmãos. Quem são? الذين سبقونا بالإيمان, aqueles irmãos que nos adiantaram no imã. ولا تجعل في قلوبنا غلا, e não coloque nos nossos corações, nós muçulmanos, não coloque nos nossos corações um ódio, morbidez, للذين آمنوا, para aqueles que creram. Dizia o Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, ele dizia no seu livro Al-Qawaid Al-Mutlaq, ele disse, اشتمل في هذه الآية, unificou, Allah incluiu, juntou, uniu nessa área, الذين آمنوا, aqueles que creram. Não mencionou nomes deles, disse الذين آمنوا, aqueles que creram. من الصحابة, a partir dos Sahaba, والتابعين, e os alunos dos Sahaba, وتابعيهم, e aqueles que eram alunos dos alunos dos Sahaba, na terceira geração. Como o Nabi disse, خير الناس قرني, a melhor geração, ou seja, melhor sociedade, as melhores pessoas, é o meu século, meu tempo. ثم الذين يلونهم, depois aqueles que seguem. ثم الذين يلونهم, depois aqueles que seguem. Esse hadith tem 2 vertentes ou narrações. disse خير القرون, e eu usei خير الناس قرني, porque خير القرون o hadith é fraco, ou a linhagem. خير الناس قرني, as melhores pessoas, é meu século. Então, o Sheikh Ibn Uthaymin dizia, Allah uniu nessa área aqueles que creram, من الصحابة, a partir dos sahabas, والتابعين, e os seus seguidores, seus alunos, وتابعيهم, e seguidores dos seus seguidores, alunos dos sahaba, e depois no fim diz, ولغيرهم, e os outros além deles. Quer dizer, no geral, todos nós temos que pedir a Allah não colocar nos nossos corações doenças, ódios sem razões, ódios sem causas, motivos sem causas, razões sem onde começar e nem onde terminar. Então, sem ir muito longe, dizer que todos nós temos que nos unir pela verdade, em nome da verdade. O sunnah de Nabi é sunnah dele, e é o sunnah dele que deve ser seguido. Fora do sunnah de Nabi, sunnah dos outros que não são enviar, nós não seguimos, exceto aqueles que o profeta disse no seu hadith, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, e sunnah dos khulafa, dos khalifa ar-rashidin, al-mahdiyin, os bem orientados. Esses também seguimos sunnah deles, porque há dito ou há hadith que defende a eles, e não só, eles também são os melhores do que a nós, eles são os que mais seguiram do que a nós, os que mais amaram do que a nós. Então nós temos que também seguir a eles.
Portanto, irmãos, como esse sendo khutbah de Jum'a, em vez de alongar muito, dizer que somos convidados a nos unir pela verdade e não nos unir apenas pela amizade, não nos unir apenas pela vizinhança, não nos unir apenas só porque conhecemos, mas também unirmos pela verdade. Onde há falsidade não deve ser seguido, onde há verdade deve ser seguido, é aí mesmo, e não nos desligar por motivos sem causas. Ultimando, Imam Shafi'i rahimahullah, num dia na aula, um dos seus alunos não concordou numa certa matéria e houve discussão ao ponto do seu aluno zangar, ficar nervoso e sair fora. Foi para casa. Naquele dia, na noite daquele dia, ou seja, naquele dia, quando anoitece, o Imam Shafi'i, o professor daquele aluno, saiu para a casa do aluno. Bate a porta. O dono de casa, isto é, aquele aluno, pergunta que? Ele disse Muhammad bin Idris. Este é o nome de Imam Shafi'i. Muhammad bin Idris. Aquele aluno disse, eu pensei em todos Muhammad bin Idris, mas não encostava lá ele, Imam Shafi'i. Não encostava por quê? Pela confusão que tivemos, uma confusão forte. Então eu não imaginava que ele iria ou viria na minha casa. Ele disse, pensei em todos, nem estava a encostar lá. Quando saio, encontro o Imam Shafi'i parado na porta. Parado. E pegou a mão, disse, irmão, quando nos divergimos numa matéria, é a causa, é o motivo de nos desligar. Divergência de uma certa matéria, este é o motivo de cada um estar no lado dele. Imam Shafi'i rahimahullah, os homens da sapiência, sabedoria, conhecimento, e os homens que tiveram hikmah, prudência. Então, assim como eles se preocuparam, viram que esse aqui não estragou algo de aqida, não, mas teve falha no assunto, então eu tenho que fazer perceber a ele que, olha, essa falha, se é que não concorda comigo nisso, não é motivo de cada um estar no lado dele. Então, é isso que nós também temos que reparar. Existem erros, que esses erros os grandes álimos tiveram. Nem todo erro é para você pensar que fulano é inferior a ti, ou você pensar que você é superior a tal fulano, porque ele errou numa certa matéria e você acertou naquela matéria. Afinal, você não leu a passagem dos passados? Não leste a passagem dos passados? Os que passaram não conheces a história deles? Quantos erros que alguns deles, os grandes homens, falharam, mas os outros perceberam que aqui apenas foi uma falha. Mas nisso, nós, pela causa da nossa ignorância, pensamos que no erro, cada erro é para a pessoa ser abandonada. Aliás, ninguém é abandonado antes de ser esclarecido. Primeiro é esclarecido. O hikmah que Allah usou no Coran, primeiro ordenou as pessoas a lhe adorar, e quem não lhe adorar irá no inferno, depois daí quem negar Allah irá lhe meter no inferno. Allah não surpreendeu dizer que, como você não me adorou, então vai no inferno. Não, Allah não é injusto. E nós queremos cometer a injustiça no sítio que há injustiça. Então por aqui eu termino. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a seguirmos o seu Nabi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Levantemos para o salah.